dizer sempre da renovação da esperança que eu sinto, não é? De ver gente, agrupamento de gente que está aí com o pensamento, com o coração, com a mente, com a força de suas ações voltadas para defender o Brasil, para fazer a boa política. Então, eu sempre considero isso aí uma fonte de esperança. Presidente Lupe, muito prazer recebê-lo aqui no nosso estado, nesse primeiro encontro regional, né, que você estava me falando, da escolha do Nordeste. Eu achei muito bem escolhido para dar essa partida aí com relação aos encontros regionais que vão ser realizados por motivos tão importantes, tão relevantes que esse Nordeste oferece, mas eu preciso dizer já, assim, principalmente porque é daqui, né, que vem essa voz, essa força que o Ciro representa. Então, eu sei que nós sentimos, né, a nossa força nisso também. Eu quero, em seu nome e em nome do André Figueiredo, nosso presidente estadual, eu quero saudar a todas e todos que fazem parte também aqui desse palco, só para eu não me alongar nas nominatas, porque me deram aqui o papelzinho da nominata, está aqui desse tamanho, né? Mas super, né, saúdo a vocês e gente importante, gente que fortalece essa política do PDT, Nordeste, representação do Nordeste, mas essa representação forte, claro, aqui do nosso estado. Eu vim, ele estava brincando que eu estava toda elegante e tal, aí eu estava dizendo ao presidente aqui, Ciro, eu vim, Roberto, de uma assinatura de um pré-contrato com a Fortescue, que é uma grande empresa global, lidera aí no âmbito do minério de ferro, né, até então, mas que fez essa mudança de rota voltada para esse momento de transição energética e, portanto, está aí com um projeto que, dizendo eles, inclusive, na voz deles, estava o staff importante do grupo, inclusive também o próprio dono da empresa participando da Argentina, também por videoconferência, mas dizendo que a perspectiva é que possa ser a maior planta de produção de hidrogênio verde. Eles colocaram, inclusive, assim, mundo, entendeu? Não só... Eu sempre gosto de falar das coisas quando, né, as coisas dão ali menos, né? Eu sou meio assim de, às vezes, puxar o balão para mais... dizendo aqui das palavras deles, né, que... Então, assim, por que eu estou compartilhando isso? O presidente Evandro Leitão me acompanhou, inclusive, na agenda, além de outras parcerias, representações importantes dessa parceria que nós temos aqui no Ceará, e eu puxei esse fio, assim, porque me cabe aqui, né, fazer... comentários e reflexões sobre a política que se desenvolve aqui no Ceará, que tem essa participação ativa, efetiva do PDT, e com todos os princípios e os valores do trabalhismo, como gosta sempre de dizer o Lupe, e como trazendo a inspiração do Leonel Brizola, que para mim também é uma inspiração forte e potente, né, relacionada a esses compromissos da boa política. Então, parceria é algo que nós podemos dizer que é estratégico, é pilar desse projeto político que se desenvolve aqui. Abertura para as parcerias. Os objetivos finalísticos, os objetivos voltados para a população, sempre em primeiro lugar. Então, quem quiser fazer bem feito, quem quiser ajudar, quem quiser é bem-vindo, e as diferenças são sempre minimizadas, né, naqueles que têm a boa intenção, que sejam diferentes, que pensem às vezes diferente, que tenham outra
outro partido e tal, as diferenças são minimizadas em prol dos objetivos maiores, que é promover este Ceará. Isso aí eu acho que é uma das coisas que eu sei que eu posso falar que tem sido... Um outro ponto é a condição que também nós temos tido aqui de ações que se desenvolvem no longo prazo. Nós vemos ainda, nos contextos políticos da administração pública brasileira, ainda o problema da descontinuidade. Chega aí acha que tem que derrubar o que foi feito, porque para aparecer tem que esquecer tudo que o outro fez. E nessa história nós temos assim, o pior tipo de cultura política, porque quem sofre é a população, é o presente e é o futuro. Outro pilar importante para nós aqui tem sido esse, o foco no fortalecimento das políticas de médio e longo prazo. E aí nós seguimos, né? E isso tem acontecido, né? Sob as lideranças, né, valorosas que nós temos tido aqui nesse Ceará, né? Esse é um dos de quem eu falo, nosso querido Cid, não pôde estar aqui nesse momento, mas eu posso dizer que ele, de forma imediata, foi meu, não é, assim, mentor, né? Aquele tipo de escola, a gente pode dizer assim, né, gente? Assim, a escola que eu pessoalmente tive, tendo a oportunidade de trabalhar com ele em Sobral, diretamente, como secretária, e depois os anos aqui também como secretária da gestão dele, sob a liderança dele, na educação, mais de 7 anos na educação. Então, na sequência, o governador Camilo Santana, para quem eu quero também pedir uma salva de palmas eu sempre tenho feito isso, destacando, merece. Esses anos dedicados, de muito compromisso, e aí eu pude presenciar muitíssimo de perto, uma dedicação em tempo integral e muita energia a favor do Ceará. E isso tem nos dado a condição de termos resultados de políticas importantes, resultantes exatamente desse compromisso, mas porque nós também somos ligados nisso, de aperfeiçoar, de corrigir, claro, porque nós não somos, e quando eu digo nós, né, o campo, nós não somos dono da verdade, nós temos sempre que estar de olho nos grandes desafios, naquelas impossibilidades, que às vezes os discursos fáceis, né? Tem gente que acha fácil prometer de forma imediata tudo, a resolução de tudo. Quem tem o pé na realidade, mesmo que a cabeça nos grandes sonhos, sabe que não é assim, não é assim. É preciso muita peleja, é preciso muito esforço, é preciso muita persistência, recurso, equilíbrio fiscal, porque as coisas não acontecem só, né, assim, no campo das hipóteses e dos supostos desejos. Então, neste Ceará aqui, nós temos resultados, e aqui, eu estar assinando esse pré-contrato hoje tem relação com isso. Isso é possível porque tem ações acontecendo ao longo desse tempo, se fortalecendo sempre, fortalecendo ao longo desses anos mais recentes, exatamente com o compromisso de colocar o Ceará como firmar o Ceará como uma referência na transição energética, na produção de hidrogênio verde e outras coisas mais, com tudo de repercussão importante que isso pode ter para nós, olhar para uma perspectiva de um Estado mais forte, mais rico, mas pensando sempre que desenvolvimento requer necessariamente a inclusão, não pode ser aquele tipo de desenvolvimento que é uma coisa que eu vejo muitíssimo na defesa do Ciro, e esse projeto lúcido que ele tem para o país, é pensar nos que mais
precisam da ação do Estado para melhorar de vida, para ter mais condição de criar suas famílias, porque a gente precisa disso, de gente com condição de criar suas famílias. Enquanto a gente tiver gente em extrema situação de vulnerabilidade, com impactos seríssimos, gravíssimos, na teia social e dentro das famílias, na formação das gerações, a gente fica enxugando gelo. Então, é pensar esse desenvolvimento do Ceará com esse senso de responsabilidade para que isso chegue, este tão sonhado desenvolvimento, elevação do nosso padrão econômico, pujança da economia, mas que seja includente, que a gente possa pensar isso sempre. E nós trabalhamos também para isso, por outra frente, por outra via, que são também políticas de médio e longo prazo também. E eu digo isso porque nós temos toda uma força, Lupe, aqui no nosso trabalho aqui no Estado, né, com essa presença desses princípios que eu falei, voltados para a promoção das gerações, das novas gerações. Nós começamos, é claro, de forma obstinada. A primeira palavra era: vamos vencer o analfabetismo. E conseguimos isso pela grande corrente que se formou e que tem se mantido forte aqui no Estado, com os municípios. Nós não excluímos ninguém. Nós não excluímos ninguém. Eu acho praticamente nunca. Houve uma reclamação de município ou uma desistência de município porque estava se sentindo, como é que se diz, discriminado e tal. Nunca, nunca. Porque a nossa palavra era sempre de compromisso com a nossa palavra sempre de compromisso com aquilo que é o objetivo essencial. E melhorando a escola pública, e nós temos esses resultados que projetam o Ceará de forma muito positiva. A gente sai para o Brasil, com certeza, a partir desses resultados mesmo que as nossas redes mostram. E isso não nos acomoda de maneira nenhuma, porque nós sabemos bem a grande estrada que nós ainda temos que percorrer, mas nós temos expandido essa ação. Foco na melhoria do ensino fundamental, do ensino médio. Hoje nós temos, e aí eu sei que isso, né, faz o coração dos trabalhistas baterem forte, nós temos uma marca, né, Ciro, de 60% das escolas de ensino médio em tempo integral. E nós firmamos já um compromisso, agora, aquele compromisso que mostra também a fonte de recurso, não é só também dizer que quer fazer, mas mostrando claramente a fonte dos recursos, um compromisso firmado em lei, e nós temos uma Assembleia aqui sempre junto, sempre assim, com também um sentido de compromisso muito forte com aquilo que é essencial, e para a expansão dessa ação de tempo integral das escolas, de modo que em 2025 nós temos a condição de ter 100% das nossas escolas de ensino médio em tempo integral. E é gente comprometida, viu? Que está procurando fazer, porque não é só, nós sabemos bem que não é só mais tempo, é mais tempo com qualidade, é mais tempo com qualidade, com refinamento do currículo. E para ainda lidar com as insuficiências que os nossos jovens têm ainda pela base do ensino fundamental, quando chegam ao ensino médio. Nós, esse ano já, e aí sob a minha, um trabalho que vinha se desenvolvendo, mas eu tive também o prazer de lançar esse ano, no mês passado, um programa chamado Ser Jovem, que é um programa que busca vincular os jovens do ensino médio a uma formação profissional na área de tecnologia. Um link bem forte
Porque o Ceará tem esse status também, construindo esse status de hub tecnológico, né? Nós temos a chegada dos cabos aqui, nós temos toda essa super conexão, e isso tem que vir a favor, né, de todos, muito especialmente da moçada. Essa onda digital, os meninos têm que surfar nela, né? A gente não pode tomar caldo dela, não. Então, para isso, a gente tem que fazer com que os nossos jovens, praticamente 86% da juventude do Ceará está nos bancos das escolas públicas, então, das nossas escolas. Então, isso é muita responsabilidade e a gente precisa dar mais, porque já é muito importante eles terminarem com competências acadêmicas ali boas e tal, suficientes. É muito importante, mas nós precisamos ir além. E nós precisamos fazer uma conexão disso mais forte com o mundo do trabalho. E numa perspectiva, não é aquela coisa do trabalho que vai imobilizar os meninos ali naquela condição do ensino médio e tal. Não. É uma condição de ingresso no mundo do trabalho, mas para que eles possam seguir prosperando. Porque um dos princípios da escola é exatamente esse, né? Estudar para toda a vida. Mas, para além disso, eu também não vou me esticar muito, não. Já estou passando do tempo. Mas nós temos, por exemplo, uma expansão muito importante. Nós temos uma expansão, porque no Ceará a gente se empolga, né, também? A gente tem essa ação voltada para a infância, para a primeira infância, porque as pesquisas mostram, e o Roberto, né, na prefeitura, no trabalho dele, trabalhou também fortemente nesse sentido, com a frente da Carol e o Sarco. Não, a Carol, pois é, o Sarco. Não estava ainda. Aí, é muito importante, as pesquisas mostram de forma cada vez mais evidente, cada vez mais forte, que se não cuidar da primeira infância, a gente enxuga gelo para a sequência da vida, do desenvolvimento das pessoas. Enxuga gelo. A primeira infância precisa ser cercada de cuidados essenciais para que a pessoa possa ter toda uma perspectiva de um melhor desenvolvimento relacionado à aprendizagem, relacionado à convivência, relacionado à saúde, à violência, inclusive. Todas essas conexões são feitas a partir de estudos robustos das melhores universidades do mundo com relação à primeira infância. Então, nós aqui procuramos, né, colocar o governo também a serviço disso. O programa Mais Infância, que foi lançado ainda na primeira gestão do governador Camilo, sob a condução, naquele momento, né, e ao longo desse tempo, da Onélia, que é a primeira-dama, hoje secretária de Proteção Social, e com uma ação sistêmica e forte para que nós possamos, pouco a pouco, cercar a primeira infância e as suas famílias também, porque, como eu disse, a gente precisa ter família capaz de cuidar dos meninos, dos cuidados e de uma retaguarda essencial para que, inclusive com transferência de renda, que é sempre importante ali a possibilidade de um dinheirinho na mão das famílias que mais precisam. Isso é muito importante, mas não se resume a isso, não pode se resumir a isso, porque nós sabemos que termina não tendo os grandes objetivos que nós temos, que é exatamente de emancipação e de promoção das famílias para uma condição melhor de vida, com mais autonomia. Então, cuidar da geração, procurar organizar políticas de forma sistêmicas, né, que cuidem dessa geração, envolve também uma política forte na área de esporte, e isso tem acontecido aqui, inclusive com um exemplo muito bacana de Fortaleza, com a Areninha, que começou em Fortaleza e que a gente vendo, né, o governador Camilo, vendo a importância daquilo, de termos espaços bem qualificados, bem bacanas, voltados para a prática de esporte, por este Ceará afora, e são já quase
quase 300 entregues e outras 300 em andamento, né, nos processos de licitação ou em construção. Então, é uma política expandida, precisa mais, com certeza, porque os municípios sempre querem, e não só a sede do município, mas também os distritos, que têm lá as comunidades, também com direito a terem, né, melhores condições e melhores equipamentos. Nós temos essa frente, o compromisso de fortalecimento das ações sociais também, e aí, nem começando, porque eu já tenho falado de coisas nessa categoria, mas a saúde também é uma das ações que projeta o trabalho aqui do Ceará de forma positiva, com os desafios todos, os desafios tão grandes que nós temos, mas nós podemos já ver uma situação completamente diferente do que era há relativamente poucos anos atrás, na medida em que, com toda essa descentralização de uma rede, com hospitais regionais, hospitais polo, UPAs, policlínicas, e o nosso querido Cid foi deu também uma partida muito importante nisso e que vem se expandindo, assim também como a questão da segurança, a área da segurança, eu penso que é daqueles, né, desafios que lidera a lista, pela complexidade, né, do problema, pelas múltiplas causas envolvidas, pela necessidade de uma grande rede de competências, tanto nas esferas estadual, municipal e federal. Para nós termos uma melhor condição de enfrentamento, nós precisaríamos ter uma coordenação disso tudo muito, muito mais eficiente do que nós temos. O governo federal, por exemplo, se retira, eu posso dizer isso, porque ao longo dos anos, eu não vi, mesmo com ali, às vezes um programa bacaninha aqui e ali, eu não vi o governo federal se apresentando para este país para cumprir a parte que lhe cabe nesse problema. Mas é verdade mesmo, sabe? E para além disso, né, tudo o que desafia estados... Estamos com a governadora, se complementa, não. Daqui a pouco ela sai e a gente vai... Fora Bolsonaro! Então, assim, além da grande ordem de investimentos, né, que é necessário, porque nós temos sempre, e tivemos, né, ao longo do tempo, condições muito insuficientes de enfrentamento, e este Estado vem trabalhando fortemente, dia e noite, com o engajamento de valorosos profissionais da área da segurança, porque nós temos valorosos profissionais, gente aí dedicada, que empresta ali a sua melhor energia para resolver o problema. O governo do Estado do Ceará tem feito investimentos fortes, tanto principalmente na área de pessoal, para aumentar o efetivo. Não adianta fazer promessa vazia de que vou resolver isso, vou resolver aquilo e tal. Quando você olha para os recursos, a começar de pessoal, precisa ter. Então, para mais de 15 mil profissionais de segurança, ao longo desses 7 anos, foram contratados para servir nas diversas frentes, Polícia Militar, Polícia Civil, PEFOSSE, e hoje ainda estamos com esse reforço de efetivo necessário para que nós possamos expandir todos os serviços relacionados a essa área, assim também como, e aí eu posso dizer mesmo, melhor armamento, melhores viaturas, melhores motocicletas, melhor fardamento, dito por eles também. Uma academia estruturada para preparação e a visão de que a inteligência nós temos... Com sua licença, governadora. Diga. Anunciar a chegada do prefeito de Fortaleza, José Sarto, com um aplauso de todos vocês.
Bem-vindo. Ouviu, Luco? Fazer aqui só, depois você faz a... Bem-vindo, Sá. Então, esse trabalho, porque nós não ficamos pela constatação de que o governo federal não faz a sua parte naquilo que é o motor que liga a maior parte dos atos e dos problemas da violência, que é o tráfico de drogas. Nós não ficamos parados, imobilizados, pelo contrário, né? Buscamos sempre, e aqui no Ceará, a partir de um pacto instituído ainda na primeira gestão, e eu falo aqui sempre das parcerias, nós conseguimos e estamos sempre fortalecendo uma ambiência muito mais favorável, de mais articulação, de mais cooperação, internamente, entre as próprias polícias e a área da segurança pública, mas com aqueles que têm responsabilidade também nesse enfrentamento. E eu falo do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos órgãos, né, que compõem o sistema de segurança e justiça, porque enquanto a gente trabalhar de forma descoordenada, e aí eu digo sem dúvida, nós não teríamos chance de avançar, porque o problema, ele exige realmente essa coordenação e a participação dos municípios também, naquilo que lhes cabe, que não é relacionado à polícia e tal, porque não é responsabilidade dos municípios, mas tem toda uma ordem de questões que são sociais e que precisam também ser enfrentadas, né, de forma paralela, para que nós tenhamos essa condição de melhoria. Então, são essas tantas, e puxando aí esses principais fios, né, tantas coisas, com certeza, para nós falarmos, e tantos desafios também, mas daquilo que tem sido o empenho do Ceará. Inclusive, eu quero já ir concluindo, me referindo à travessia desta pandemia. E nós tivemos aqui, né, mesmo com toda aquela correnteza contrária que nós presenciamos, que nós constatamos, né, da parte do governo federal, que é, mais uma vez, né, que é quem deveria estar com uma palavra de união, de força, de apoio e tal. Pelo contrário, né, fica de costas para os estados, de costas para os municípios e atrapalhando, em alguma medida. E aqui no Ceará, nós tivemos essa organização, o governador Camilo chamou imediatamente essa parceria de forças, e nós funcionamos ao longo, e estamos ainda funcionando nesse regime de comitês, né, com a possibilidade de que as medidas tomadas fossem sempre as melhores, as mais necessárias, às vezes difíceis, duras, mas com a certeza de que eram as necessárias, ao tempo em que tinha todo aquela absoluto imperativo de salvar vidas e cuidar de quem estava doente. Também uma outra ação forte na área social foi se desenvolvendo para ajudar aqueles a quem a pandemia estava penalizando de forma ainda mais forte, ainda mais dura, no meio de vida, na própria questão da alimentação. Então, nós tivemos um circuito aqui forte, foi mais de R$1 bilhão investidos em ajudas financeiras, né, de diversos tipos, para que nós pudéssemos também dar para as pessoas que mais precisam um alento nessa travessia tão difícil, que ainda nos convoca. Nós temos inclusive uma recomendação recente relacionada a ampliar o uso de máscaras como recomendação. Aqui nós só temos como obrigatoriedade o transporte coletivo e os equipamentos de saúde, aí é obrigatório, mas ampliamos a recomendação para que as pessoas possam, mesmo com desconforto, é chatinho usar máscara, mas é importante para nós frearmos a circulação do vírus, que está aumentada aqui também. Tivemos a notícia, né, São Paulo, Rio e tal, nessas 2 semanas constatamos aqui o aumento de casos.
e, principalmente, fortalecer essa frente da vacinação. A vacina é a barreira imunológica que, inclusive, faz com que os casos não estejam se agravando. Essa é a posição dos especialistas, são as evidências colocadas, né, que nós temos, e, graças a Deus, nós não temos demanda assistencial. Apesar do aumento de casos, não há registros de solicitação de internação, de internamento, nem de UTI, e os óbitos também, sem registro de óbitos de Covid. Então, isso é um grande alento para nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né, fazendo a parte que nos cabe, para que a gente siga atravessando essa história sem jamais ter retrocesso. Eu quero me despedir aqui, agradecendo essa oportunidade e dizer, Lupe, para todas as companheiras e companheiros aqui, que nós temos aqui nesse Estado um sentido de compromisso com a boa política. E isso, né, se firma ao longo do tempo. Nós defendemos sempre aquilo que consideramos mais importante para o nosso Estado, que é essa gestão de resultados, e defendemos essa esperança para o Brasil no projeto que o Ciro apresenta, o projeto de desenvolvimento. O Ciro que vem, e eu sempre digo isso, assim, o Ciro que vem tem esse talento dele, a inteligência, toda essa, né, essa coisa que a gente sabe que é diferenciado para melhor, mas tem uma história, tem uma experiência, tem uma vivência, tem e eu sinto muito isso também, Ciro, e você, essa aproximação com a brasileira, com o brasileiro, sabe? Isso eu sinto em você. Aqueles que são a quem nós devemos. Então, que este Brasil seja iluminado, né? Que a gente possa ter aí a luz da Via Láctea iluminando as consciências.